Quem acompanha futebol sabe, não é só craque que joga a Copa do Mundo. Tem muito cara que foi gênio de bola, que decidiu título gigante em clube, que foi ídolo aqui na Europa e mesmo assim nunca jogou um único minuto de Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar justamente deles. 10 craques brasileiros injustiçados, jogadores que tinham futebol para disputar pelo menos uma Copa, mas que nunca estiveram em um Mundial. E aqui tem alguns critérios bem claros. Só entra jogador que nunca jogou Copa. Nada de foi, mas ficou no banco. Se pisou em Copa, tá fora da lista. Em todos os casos, ele precisa ter sido, em algum momento, nível seleção brasileira, com alto desempenho em clube grande ou muita pressão da torcida e da imprensa. A gente não vai fugir da polêmica. E no fim eu quero saber, quem é o seu maior injustiçado que nunca jogou Copa? Comenta aí, porque se esse vídeo performar bem, a gente volta com uma parte 2 só com a lista da galera. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora começar pelo número 10. Em 10º lugar, um nome que a geração mais jovem nem sempre lembra, mas que quem viu jogar não esquece jamais. Mário Sérgio. Meia canhoto extremamente técnico, Mário Sérgio passou por Vitória, Fluminense, Internacional, Grêmio, São Paulo, Palmeiras e em todos esses clubes deixou a marca de camisa 10 inteligente, de passe refinado, visão de jogo absurda. Ele poderia ter aparecido em 2 Copas, principalmente. 1978 com Cláudio Coutinho e 1982 com Tele Santana. Em 78, o Brasil tinha Zico, Rivelino, Dirceu, Jorge Mendonça, uma geração farta de meias canhotos e talentosos. E em 82, então, nem se fala. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Éder, talvez o meio-campo mais técnico que o Brasil já teve. Mesmo assim, muita gente da época diz que Mário Sérgio tinha futebol para estar nesse grupo, pelo menos como opção de elenco. Era aquele cara que, com a bola no pé, não devia nada a muitos nomes que foram para a Copa. Só que entre a concorrência absurda e o temperamento forte, Mário Sérgio acabou ficando de fora de todas as Copas. Resultado, um dos meias mais finos da sua geração nunca jogou um Mundial. Em 9º lugar, o centroavante símbolo de um dos maiores times da história do Brasil. Nunes, o 9 do Flamengo de 1981. Se você pensa em Flamengo campeão do mundo contra o Liverpool, é impossível não lembrar dele. Gols decisivos em Libertadores, gols decisivos em Mundial, um centroavante que aparecia em jogo grande. E em qual Copa ele poderia ter ido? A principal discussão é em torno de 1982, a Copa da Espanha com Tele Santana. Naquele time, o Brasil tinha como 9 Serginho Chulapa, titular, além de outras opções ofensivas como Éder e Roberto Dinamite, que acabou entrando no lugar do Careca, cortado por lesão. Serginho carregou uma responsabilidade enorme num time que era um absurdo de talentoso do meio para frente. E aí entra o argumento de muita gente, principalmente a torcida do Flamengo. O 9 do Flamengo, campeão da Libertadores e do Mundial, que meteu gol no Liverpool, não tinha bola para estar pelo menos entre os atacantes na Copa de 82? Nunes era um centroavante de presença diária, forte fisicamente, bom finalizador, que se destacava justamente em cenário de pressão. Mas mesmo vivendo esse auge no início dos anos 80, ele nunca foi chamado para a Copa. O centroavante que decidiu o Mundial contra o Liverpool nunca jogou uma Copa do Mundo. O 8º lugar é o nosso caso especial na lista. Renato Gaúcho, ídolo gigantesco como jogador e hoje como técnico, nunca jogou Copa do Mundo. Mas aqui tem um detalhe importante. Ele chegou a ser chamado para o grupo e foi cortado antes da Copa de 1986 no México. Na época, o técnico era o Tele Santana. Renato tinha sido destaque no Grêmio campeão da Libertadores e do Mundial de 1983, e vivia bons momentos também no Flamengo.
Ele era aquele ponta-direita clássico, driblador, ousado, com personalidade forte e decisivo em jogo grande. Renato fez parte da preparação para a Copa de 86, mas vários relatos apontam problemas de disciplina, saias justas extracampo e, no fim das contas, ele acabou cortado às vésperas do Mundial. Na Copa de 1986, o Brasil contou, por exemplo, com Careca, Müller, Casagrande, Elzo, Zico, Sócrates, Júnior, Josimar e poderia perfeitamente ter tido Renato como opção de lado de campo. Depois disso, em 1990, com Sebastião Lazzaroni, o time ficou mais fechado, com 3 zagueiros, menos espaço para pontas dribladores no estilo Renato. Tecnicamente, ninguém discute. Renato tinha bola para disputar pelo menos uma Copa inteira, talvez 2, mas na prática, com a soma de contexto tático, concorrência e principalmente a questão disciplinar, o fato é que Renato Gaúcho nunca disputou uma Copa do Mundo. E é por isso que ele é a única exceção do vídeo. Chegou a ser chamado, mas foi cortado antes e nunca apareceu na lista final de nenhum Mundial. Em 7º lugar, um nome muito associado à geração mais recente, Diego, ou Diego Ribas. Revelado no Santos, campeão brasileiro em 2002 ao lado do Robinho, Diego foi muito cedo para a Europa. Se destacou no Porto, no Werder Bremen, depois passou por Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid, voltou para o Brasil e ainda foi importante no Flamengo. Ou seja, carreira longa em alto nível em vários mercados. Em qual Copa ele poderia ter ido com mais força? A grande janela de injustiça é a Copa de 2010, na África do Sul, sob comando do Dunga. Naquele ciclo, o Dunga montou uma seleção muito baseada em grupo fechado, intensidade, marcação forte, bola parada, um time mais pragmático. No meio-campo, ele apostou em Kaká como principal meia criativo, jogadores de muita entrega física, como Elano, Felipe Melo, Josué, Ramires, além de opções como Júlio Batista. Diego tinha ótimos números na Europa, principalmente no Werder Bremen, e era frequentemente citado como opção de maior criatividade no meio. Muitos torcedores e comentaristas defendiam. Na hora de montar a lista para 2010, dava para abrir espaço para um meia diferente, mais técnico, e Diego era uma das principais alternativas. Só que Dunga manteve a coerência do seu projeto. Levou quem ele já conhecia do ciclo, confiou no time mais físico, e Diego ficou fora de todas as Copas. Ele chegou a disputar Copa América e Copa das Confederações, mas em Mundial nunca foi chamado. Em 6º lugar, um caso que mexe muito com a imaginação. Paulo Henrique Ganso. Em 2010, Ganso era visto por boa parte da imprensa e da torcida como o melhor meia armador do Brasil. Camisa 10 clássico, visão de jogo absurda, passe rasteiro que cortava linhas com facilidade, o cérebro daquele Santos mágico de Neymar e Robinho. Naquele momento, muita gente defendia que, se o Brasil fosse para a Copa de 2010, com um meia cerebral de camisa 10, esse cara tinha que ser o Ganso. Só que o treinador era o Dunga, um cara que prezava demais pelo grupo que vinha se formando desde 2007, campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009. Naquele meio-campo, a hierarquia era clara. Kaká como grande estrela criativa, mais Elano, Felipe Melo, Gilberto Silva, Josué, Ramires. E o Ganso, apesar do auge técnico gigantesco no Santos, tinha pouquíssima experiência de seleção. Dunga preferiu não mexer no grupo às vésperas do Mundial, manteve os nomes de confiança e deixou o Ganso de fora da Copa de 2010. Mais pra frente, para a Copa de 2014, com o Felipão, Ganso já não conseguiu repetir aquele nível de 2010. Lesões, perda de mobilidade, mudanças de clube, tudo isso fez com que ele nunca voltasse a ser unanimidade. O resultado é duro. O cara que por um momento foi tratado como o cérebro ideal da seleção, nunca esteve em nenhuma lista de Copa do Mundo. Paulo Henrique Ganso é um dos maiores, e se, da história recente da seleção brasileira.
Em quinto lugar, talvez o 9 mais letal da Europa que nunca jogou Copa do Mundo, Mário Jardel. No Grêmio, ele já chamava a atenção, mas foi na Europa que Jardel virou uma máquina de fazer gols. No Porto, no Galatasaray, no Sporting, temporada após temporada, era gol de todo jeito. De cabeça, de primeira, dentro da área, sempre com média altíssima. Ele foi artilheiro de Champions League, artilheiro de campeonato nacional, um pesadelo para qualquer zagueiro. E aí vem a pergunta que se repete até hoje. Como é que um cara que metia 30, 40, 50 gols por temporada na Europa nunca foi para a Copa? A discussão fica mais forte em 2002, na Copa da Coreia-Japão, com o Felipão no comando. Naquele elenco, o Brasil tinha na frente Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e opções como Edilson, Luizão, Denilson. Era um ataque pesadíssimo, mas havia quem defendesse que Jardel poderia pelo menos ser o 9 reserva de ofício, pela capacidade de decidir jogo com uma bola na área. Felipão preferiu jogadores que já estavam mais inseridos no grupo e que ofereciam outras características, além do histórico de confiança com alguns nomes. Jardel, apesar das artilharias, nunca conseguiu ter sequência na seleção e nunca esteve em nenhuma Copa. Um dos maiores artilheiros brasileiros da história recente na Europa, não jogou um único minuto de Mundial. Em quarto lugar, um dos nomes mais lembrados quando se fala em injustiça de Copa: Neto. Meia armador, técnico, batedor de falta como poucos, Neto foi o grande protagonista do Corinthians, campeão brasileiro de 1990. Ele foi o craque daquele campeonato, decidiu jogo atrás de jogo, virou o ídolo imediato da Fiel. E aí entra a Copa que sempre é citada quando se fala dele. Copa de 1990, na Itália, com Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni montou uma seleção mais defensiva, com 3 zagueiros, meio muito pegador, apostando em solidez atrás. Naquele elenco, você tinha um meio-campo sem um 10 clássico no estilo Neto. E a pergunta que ecoa até hoje é: como o cara que foi o grande nome do Corinthians, que vivia uma fase absurda no fim dos anos 80, não teve espaço nessa seleção de 90? Não foi questão de falta de bola. Neto tinha técnica, personalidade, batia falta como poucos, decidia jogos grandes. O que pesou foi o modelo de jogo do Lazzaroni e a relação do técnico com ele, que nunca foi das melhores. O fato é que o craque do Brasileirão de 1990, ídolo histórico do Corinthians, um dos meias mais talentosos da sua geração, nunca disputou uma Copa do Mundo. E isso, até hoje, é uma das injustiças mais citadas quando a gente fala em seleção brasileira. Em terceiro lugar, um gênio de bola que muita gente vê como a grande chance perdida da Copa de 2002, Djalminha. Djalminha brilhou no Palmeiras da Parmalat com muito recurso técnico, drible curto, finalização de fora e depois foi ser protagonista do Deportivo La Coruña, campeão espanhol e protagonista de grandes campanhas. No final dos anos 90 e início dos 2000, ele era um dos meias mais talentosos do mundo na posição. Com a seleção, Djalminha participou de jogos importantes, eliminatórias, Copa América, foi utilizado em vários momentos do ciclo. E é justamente aí que entra a Copa de 2002, com Felipão. Muita gente enxergava o Djalminha como um dos candidatos naturais a estar na lista final da Copa, mas às vésperas do Mundial acontece o episódio-chave. Djalminha se desentende com o técnico Irureta, no Deportivo, e acerta uma cabeçada no treinador durante um treino. Isso gera uma repercussão muito negativa, e Felipão sempre deixou claro que prezava demais por grupo fechado, comprometimento e disciplina. Resultado, Djalminha fica fora da lista final de 2002. Na Copa, o Brasil tinha como meias atacantes Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, ainda jovem, e até Juninho Paulista chegou a ser considerado no ciclo. Tecnicamente, Djalminha tinha talento de sobra para brigar por vaga com esses caras e ser pelo menos mais uma opção no elenco, mas o famoso gênio difícil de lidar acabou pesando demais. Craque, cérebro de time que ganhou La Liga,
um dos 10 mais talentosos da sua geração, e ainda assim, nunca jogou Copa do Mundo. Em segundo lugar, um ídolo de massa e um dos nomes mais repetidos em qualquer conversa de injustiça na seleção, Marcelinho Carioca. Meia atacante, dono de uma das bolas paradas mais temidas do futebol brasileiro, Marcelinho foi o grande nome do Corinthians em boa parte dos anos 90. Conquistou o Campeonato Brasileiro, campeonatos paulistas, fez gol decisivo em final e empilhou prêmios individuais. Em vários anos, Marcelinho apareceu entre os melhores jogadores do Brasileirão, levando bola de prata da Placar e sendo reconhecido como um dos principais meias em atividade no país. E em quais Copas ele poderia ter aparecido? 1994, nos Estados Unidos, com Parreira, numa época em que ele ainda construía seu status de ídolo, já com boa passagem pelo Flamengo e se firmando no Corinthians. Mas principalmente 1998, na França, com Zagallo. Em 98, Marcelinho já era um dos grandes nomes do futebol brasileiro, jogando muito pelo Corinthians, decidindo o título e sendo referência em bola parada. Naquele elenco, o Brasil tinha Rivaldo, Leonardo, Juninho Paulista, Denilson e outras opções de meia atacante. Muitos torcedores, especialmente corintianos, defendem até hoje que havia espaço para Marcelinho pelo menos como opção de elenco. Jogador decisivo, com bola parada mortal, acostumado com pressão. Mas a convocação nunca veio. Resultado? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, camisa 7 craque, líder de títulos e um dos meias mais influentes dos anos 90, não jogou nenhuma Copa do Mundo. Para muitos, Marcelinho é topo de lista quando o assunto é craque injustiçado pela seleção. Em primeiro lugar, talvez o nome mais unanimemente citado quando o assunto é craque brasileiro que nunca jogou Copa do Mundo, Alex. Camisa 10 clássico, líder técnico, inteligente, frio em decisão, Alex foi o cérebro de Palmeiras, Cruzeiro e virou o ídolo absoluto no Fenerbahçe, na Turquia. Ele ganhou títulos grandes, Libertadores de 1999 com o Palmeiras, Tríplice Coroa de 2003 com o Cruzeiro, Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão, campeonatos turcos, artilharias e uma legião de fãs na Turquia que tratam ele como o ídolo máximo do clube. Com a seleção brasileira, ele teve participação importante, foi protagonista na Copa América de 1999, atuou na Copa das Confederações, era um dos jogadores de confiança do próprio Felipão naquele momento. E aí vem a grande pergunta: como um cara que foi tão importante em seleção de Copa América, tão importante em clubes aqui e fora, nunca jogou uma Copa do Mundo? Existem duas Copas em que o nome de Alex aparece sempre nas discussões: 2002 com Felipão e 2006 com Parreira. Em 2002, Felipão montou um trio ofensivo histórico com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, levando ainda Kaká e outros meias de alto nível. Alex tinha história como técnico, tinha bola para estar no elenco, mas acabou ficando fora da lista final. Já em 2006, no auge pelo Fenerbahçe, Alex empilhava gols e assistências na Turquia, era ídolo absoluto e muita gente defendia que ele merecia pelo menos uma vaga no grupo do Quadrado Mágico, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, com alternativas como Juninho Pernambucano, Robinho, etc. Mesmo assim, Alex não foi chamado. No fim da carreira, o currículo dele ficou com uma lacuna estranha: craque em clubes no Brasil, craque no exterior, ídolo em mais de um país, líder em seleção de Copa América, mas na lista de Copa do Mundo o nome Alex simplesmente não existe. Por tudo isso, para muita gente ele é o maior injustiçado da história recente da seleção brasileira entre os jogadores que nunca jogaram o Mundial. E aí, dessas histórias todas, qual caso você acha mais absurdo? Foi o Alex, que nunca jogou Copa mesmo sendo craque em tudo quanto é lugar? Foi o Marcelinho, craque do Corinthians nos anos 90 e ignorado em 94 e 98? Foi o Neto em 1990? O Jardel, artilheiro na Europa? O Ganso de 2010?
o Djalminha de 2002? Comenta aqui embaixo qual é o seu top 3 de injustiçados que nunca jogaram Copa do Mundo. E claro, quem ficou de fora da lista e você acha que merecia estar aqui? Se esse vídeo tiver bastante comentário, bastante like, a gente volta com uma parte 2 só com os nomes que vocês sugerirem. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando da seleção. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!